Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Quantos ainda esperam mais de Deus nessa noite? Aleluia. Creio que Deus tem mais para nossas vidas. Queridos, eu confesso que eu tentei de todas as maneiras não pregar na conferência. Eu sempre falo que eu não gosto de pregar na conferência porque eu gosto de trazer gente fora, né? Quando a gente fora pregando, ministrando é diferente. Mas Deus tinha outros propósitos para nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. A gente vai falar uma passagem muito conhecida. Com certeza você já ouviu essa passagem. Todos acharam? Amém ou misericórdia? A gente espera, glória a Deus. Mateus capítulo 14. Amém? A misericórdia ainda. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 22. Finalzinho do capítulo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, frisa isso aqui, querido, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que não duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Só até aqui. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa conferência, Pai, pela tua presença aqui, pelo manifestar da tua glória no dia de ontem, pelo manifestar da tua glória hoje, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui, falando aos nossos corações, nos moldando desde ontem, para que ao final dessa conferência venhamos sair daqui transformados por Ti, resplandecendo da Tua glória. Nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, Jesus. E é por isso que nós clamamos para que o Senhor venha sobre nós nessa noite, tirando todo o medo, tirando toda a angústia, tirando toda a ansiedade, tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, e nos enchendo com a Tua presença, Jesus. Porque tudo que queremos é a Tua presença sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Fala conosco nessa noite. Que não seja eu aqui falando, mas seja o Teu Espírito Santo conduzindo cada palavra que sai da minha boca. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Que o Seu nome seja glorificado, Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como eu falei aqui, o tema dessa conferência Jesus me deu há 2 anos atrás. Sobrenatural.
uma questão de escolha. E quando Jesus me deu esse tema, ele foi bem claro comigo. Muitas vezes nós escolhemos não viver o sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós deixamos o medo sobressair a vontade de Deus sobre nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos a insegurança falar mais alto. Muitas vezes nós deixamos os problemas falarem mais alto, as dificuldades falarem mais alto, porque a gente acha que Deus nos chama e vai ser tudo fácil, vai ser tudo lindo. Deus nos chamou para alguma coisa, para algum ministério, vai tudo fluir naturalmente e tudo vai acontecer sem problema nenhum. Só que existe um processo a passar para alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós não estamos dispostos a passar e viver o processo. Sabe? Muitas vezes Deus permite com que situações se levantam para que a gente possa amadurecer e crescer. Para que a gente verdadeiramente venha ver e viver o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Eu falei ontem aqui sobre o pastor Bill Johnson, sobre a matéria que eu li. Ele contando sobre a perda da esposa dele. E tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele disse certa vez, ele disse que a promessa de Deus não é uma moeda mágica para ganharmos dinheiro à vontade. É um convite a participarmos de um processo. O processo, ele faz parte da caminhada. E isso que a gente precisa entender e amadurecer. E às vezes a gente está passando por algumas lutas, algumas dificuldades, e as coisas começam a se resolver, a gente acha que já acabou, que já passou, que já está tudo bem. Quando vem mais um problema, isso nos frustra. Isso nos esmorece. Só que a gente precisa estar atento à voz de Deus. A gente precisa estar atento àquilo que Ele nos mostra. Porque a gente precisa entender uma coisa, querido. Deus pode permitir o deserto sobre a sua vida, mas jamais Ele vai permitir que você passe sozinho. Ele estará a todo momento te conduzindo, cada passo que você der. Lembra do povo de Israel? Lembra quando eles estavam no deserto? Jesus estava sustentando ele todos os dias. O que vinha todos os dias de manhã? O maná. E qual era a ordem de Deus? Não guarde para o dia seguinte, porque amanhã virá de novo. E no dia seguinte vinha de novo. Eles estavam no deserto, mas Deus estava sustentando. Eles estavam no deserto, mas Deus estava cuidando. Quando levantava um povo contrário, Deus fortalecia eles para que guerreassem e vencessem. O frio batia à noite, Deus se fazia como uma coluna de fogo para aquecer todo aquele povo. Vinha um calor intenso durante o dia, Deus se levantava como uma coluna de fumaça para protegê-los do calor. O deserto tinha acabado? Não, mas Deus estava sustentando todos os dias. Eles estavam no deserto, mas Deus estava guardando, Deus estava cuidando. E é isso que nós precisamos entender. Que o deserto é necessário, mas nós não vamos passar sozinhos. Os processos, eles fazem parte da nossa caminhada, mas nós não vamos passar sozinhos. Você não está sozinho. Então não tema, querido. Eu não sei qual é o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu creio que Deus já tem falado ao seu coração, mas não tema. Talvez você possa olhar hoje e falar, mas para eu alcançar isso vai ser muito difícil, eu tenho que mudar tantas coisas. Deus é contigo, Ele te chamou, Ele vai te sustentar, Ele vai prover os meios, Ele vai te moldar conforme a vontade dEle. Sabe, a gente precisa aprender a descansar em Deus, a confiar nele, entender que os problemas e as dificuldades, elas fazem parte da nossa caminhada. É apenas para que a gente possa amadurecer em Deus. Sabe, aqui nessa passagem, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, estava ensinando uma multidão. Se nós vamos ler ali a partir do versículo 13, nós vamos ver que Jesus estava ensinando uma grande multidão, e a hora ia passando e aquela multidão não ia para casa. Quem imagina, às vezes, a gente está aqui na igreja e não quer ir embora, que é um homem aqui falando, claro que é Deus conduzindo a palavra, mas até um homem aqui, de carne e osso. Imagina Jesus aqui, ninguém ia querer ir embora, e assim foi. Aquela multidão estava ali, passaram-se as horas, e os discípulos começaram a ficar preocupados, como a gente fica preocupado. Às vezes a gente está fazendo a obra de Deus e fica preocupado com tantas coisas. Eu falei aqui ontem que nós tivemos tantos problemas, tantos perrengues para essa conferência sair, mas em todo momento Deus sustentou. E é isso que a gente precisa entender. Aqueles discípulos estavam ali questionando, começaram a questionar a Jesus e falando, Senhor, a gente precisa despedir esse povo. Como é que a gente vai alimentar essa multidão toda? Fala aqui que só de homens eram 5.000. Fala mulheres, crianças.
Como é que a gente vai alimentar essa multidão toda? Aí Jesus vira, não tem nada aí não. Tem um menininho ali, tem 5 pães e 2 peixinhos. O que são 5 pães e 2 peixinhos? Só que a gente precisa entender que na mão de Jesus, aquele pouco que a gente pode oferecer se torna muito e alimenta multidões. Sabe, Jesus pega aquele pouco ali e multiplica de tal maneira que sobra. Era Jesus mostrando, ei, não temas. Você está comigo, está debaixo da minha palavra, então confia. Ainda que não tenha meios, eu vou criar os meios. Ainda que não tenha jeito, eu vou dar o jeito. A gente só precisa confiar, querida. A gente precisa aprender isso. Confiar é a base da caminhada com Deus. Se nós temos confiança em Deus, nada mais nos abala. Porque nós sabemos aquilo que Ele pode fazer sobre nossas vidas. E o interessante aqui é que o primeiro, e passa esse período, aquele povo se alimenta, vai embora, e quando Jesus está despedindo ali da multidão, ele vira para os seus discípulos e dá uma ordem. Aqui é bem claro, no versículo 22, fala que Jesus os compeliu é ordenar, deu uma ordem, vai para o outro lado. Eles não estavam fazendo aquilo conforme a vontade deles, eles não estavam seguindo o pensamento deles. Olha, já são 7 horas da noite, acho que é legal a gente pegar o barco agora e ir para outro. Não, eles estavam seguindo uma ordem de Jesus. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Jesus os levou para o meio da tempestade. E muitas vezes nós estamos na caminhada fazendo a obra de Jesus. E por nós estarmos fazendo a obra, problemas se levantam. E nós desanimamos. Primeira coisa que é tendência da gente fazer é desanimar. Eu estava fazendo a obra, eu estava lá na igreja. Isso foi acontecer comigo. Igual eu estava conversando com o Cone, quando ele estava fazendo a obra, buscando os irmãos lá em Nova Iguaçu, e aconteceu aquilo com o pai dele. Mas Jesus estava guardando. Jesus estava cuidando. Eu até contei de uma vez que eu estava num retiro de carnaval aqui da igreja, e meu pai me ligou para falar um livramento que ele teve. Eles tinham ido passear lá em Barra do Piraí, tem um parque aquático lá. E eles gostam muito de ir para lá e foram para lá. E quando eles estavam indo embora no estacionamento, meu pai ligou o carro. Quando foi sair do carro, a barra de direção do carro quebrou. E aquilo poderia ter acontecido na serra, poderia ter acontecido na estrada. Mas Deus guardou. Enquanto eu estava lá, adorando a Deus no retiro, fazendo aquilo que Ele me chamou, ministrando, tocando, pregando, Deus estava guardando e cuidando da minha família. Enquanto você faz a obra de Deus, Deus está cuidando de tudo, querido. Talvez você possa estar aqui hoje, como eu falei aqui mais cedo, os problemas lá na sua casa, Deus está cuidando. Deus está colocando a mão sobre aquela situação lá que você deixou. Confia nele. O problema é que nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos tudo para logo. Só que com Deus não funciona assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. E aqui os discípulos estavam fazendo a vontade do Senhor. Fazendo a vontade daquilo que Jesus tinha mandado. Pega o barco, vai para o outro lado. Eles estavam fazendo isso. A gente imagina que a gente está seguindo uma ordem de Deus e a gente acha que vai dar tudo certo. Ele mandou eu ir ali fazer a obra dele, então eu vou. E às vezes a gente está indo e algum problema se levanta. E a gente já quer logo desanimar. Fala, tá vendo? Se eu tivesse ficado em casa, isso não teria acontecido. Mas se eles tivessem ficado ali, eles não teriam vivido o sobrenatural que eles viveram. Se você tivesse desistido, talvez você não teria recebido tantas bênçãos que você já recebeu. Eu vim para cá conversando com o Nando e falando com ele que às vezes a gente não consegue enxergar Jesus em meio às adversidades. Sabe, às vezes Deus tem nos abençoado dia após dia, a gente passando por problemas e a gente tem sido abençoado e a gente não consegue enxergar, porque o nosso foco está no problema. Imagina a gente ali dentro do barco, aqueles discípulos estavam ali, vivendo milagres com Jesus. Sabia que estavam fazendo a vontade de Deus. Sabia o poder que Jesus tinha. E mesmo assim se desesperaram, porque o foco estava na tempestade. O foco estava no problema. E muitas vezes nós colocamos o foco no problema. E quando nós colocamos o foco no problema, nós não vivemos o sobrenatural de Deus. Sabe? E Deus nos chamou para viver muito mais do que a gente possa imaginar. Mas a gente não vai viver se nós continuarmos na mesmice. Se nós continuarmos focando onde nós não temos que focar.
A palavra de Deus vai dizer que ventos contrários se levantaram contra eles. Entenda isso, que você está fazendo a vontade de Deus, ventos contrários vão se levantar. Muitas vezes esses ventos contrários são pessoas do nosso lado, da nossa família, do nosso convívio, que se levantam para falar: ué, você está ali cantando, você está pregando. Sabe, querido, você não é o que as pessoas dizem que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Aquilo que o Senhor diz que você é. Não se atentem com os ventos contrários que se levantam, não se atentem com as vozes contrárias que se levantam, se atentem com aquilo que Deus tem falado no seu coração. Aquilo que Deus tem te mostrado, aquilo que Ele tem ministrado com você. Passe a dar ouvidos ao Senhor, à voz de Deus, e pare de dar ouvidos à voz das pessoas. Sabe, eu quero aqui trazer 3 pontos aqui dentro dessa palavra. O primeiro ponto é: encontre coragem em Deus para avançar. Não permita com que a tempestade, os problemas venham te parar. Continue avançando, busque amadurecimento e crescimento em Deus. Como eu falei, a tempestade ela vai se levantar na nossa caminhada sim, mas não é para te parar, então não pare, querido. Prossiga, não deixe que os problemas venham te afastar da presença de Deus. Comece a olhar as adversidades, os problemas, como uma oportunidade de viver o sobrenatural do Senhor. Está passando por lutas, continue crendo. Como eu falei aqui, como o povo de Israel que estava no deserto, passando, enfrentando lutas, enfrentando batalhas, mas Deus estava sustentando todos os dias, assim como Ele está te sustentando, como Ele está cuidando de você. Sabe, a gente precisa crer nisso. Eu lembro que, quando a gente crê nisso, o nosso entendimento da vontade de Deus muda completamente. Todos aqui sabem que eu passei há 8 anos atrás, quando eu levei aqueles 2 tiros naquele assalto. E eu já contei isso aqui, mas Deus me incomodou, eu nem tinha colocado aqui. Geralmente quando eu vou criando um esboço aqui, às vezes Deus fala alguma coisa comigo, eu me lembro de alguma coisa que eu vivi, eu coloco aqui no lembrete para falar, mas nem falei, mas agora Deus está me incomodando para falar. E eu lembro que eu passei por essa situação, eu sou militar, e toda vez que um militar sofre acidente, é aberta uma sindicância para apurar as circunstâncias daquele acidente, se foi em serviço ou não. E eu levei aqueles tiros indo para o trabalho. Então, naturalmente, seria acidente de serviço. E eu teria alguns direitos, como, por exemplo, não pagaria nada do meu tratamento, né, que a gente tem ali vamos dizer assim, o plano de saúde do Exército, né, que é o FUSEX, que a gente chama, mas ele é como se fosse com coparticipação. Então, qualquer tratamento que eu fizer lá, o Exército vai pagar a maior parte e eu vou pagar uma parte do tratamento. Só que quando é uma situação decorrente de acidente de serviço, o Exército arca com tudo. E outra situação que o meu caso foi muito grave, tanto é que eu tenho sequelas até hoje. E uma das possibilidades era eu ser reformado. E naquela época eu tinha 5 anos de exército. Então, se eu fosse reformado, ia para casa ganhando menos de 1/3 do meu salário. Então, essa era uma outra preocupação minha. O sindicante, o militar responsável pela minha sindicância, me ouviu, viu a situação, o boletim de ocorrência, viu as provas, tudo, e entendeu que era acidente de serviço. Mesmo que eu não estivesse saindo da minha casa, né? Naquele dia eu tinha dormido na casa do pastor. E ele deu ali o acidente de serviço, tudo ok, só que a última palavra é do comandante do quartel. Ele que vai ler a sindicância toda, todas as provas anexadas ao processo, os depoimentos, tudo direitinho, ele vai analisar a decisão do sindicante e vai dar o parecer dele, se concorda ou não. E a decisão do comandante foi que não concordava com o parecer do sindicante. E por eu não estar saindo da minha casa, não era acidente de serviço. Eu fiquei bem preocupado na época. Na época eu não estava andando ainda, estava em recuperação. E a minha esposa e o pastor, que são advogados, foram no quartel conversar com o comandante, na condição não de meu sogro e minha esposa, mas sim na condição de meus advogados. Foram lá como meus representantes legais, conversaram com ele, ele foi irredutível, mas falou: se quiser entrar na justiça, pode entrar. Isso em 2015. E eu entrei na justiça. 4 anos passaram, 2019 sai a decisão. O juiz entendeu que não era acidente de serviço, que o Exército estava certo. E eu lembro que eu fui no escritório como era um processo militar, busquei uma advogada especialista em causas militares, né, para entrar. Fui no escritório dela, conversar com ela, falei: poxa,
O juiz entendeu que o exército está certo, vamos recorrer. Ela falou, não, nós vamos recorrer. Só que ali ela já me deu um banho de água fria. Ela virou para mim e falou, olha, a gente vai recorrer sim, mas segunda instância dificilmente vai mudar a decisão, não tem esse costume e tal, mas a gente vai recorrer. Como eu falei, 4 anos demorou para sair a decisão em primeira instância. Um mês depois, eu estava num culto aqui, e toda vez no ofertório o pastor ora sobre processos na justiça. E naquele dia não foi diferente. Ele orando, Senhor, irmão, aqui que talvez tenha um processo na justiça, o Senhor venha tocar naquele juiz, desembargadores, como ele sempre ora. E naquele momento Deus começou a falar no meu coração, olha o seu processo, olha o seu processo. E eu esqueci, mas na segunda-feira Deus também incomodou a minha esposa e ela foi olhar. E na mesma hora ela me ligou falando, amor, você ganhou. E queridos, eu olhei a decisão, eu sempre falo isso porque isso é muito forte. A decisão, foram 3 juízas votando. E tinha uma relatora que era responsável por analisar o processo, ela ia dar a decisão dela e os outros 2 juízas iam votar de acordo com o entendimento delas. Mas iam levar em consideração o relatório. E no relatório da juíza, ela parecia que ela tinha vivido a situação comigo. Parecia que ela estava lado a lado comigo. A decisão dela foi de uma sensibilidade tamanho que só Deus pode explicar. E além de eu ganhar esse serviço, ainda mandou devolver tudo que eu paguei das custas de tratamento corrigido. E ainda me deu uma indenização, coisa que eu nem esperava ganhar. Quando eu entrei com o processo, o advogado sempre pede indenização, mas eu até que falava com a Bia, acho que nem devem dar não, deve dar só um acidente de serviço, nem devem dar. Ainda me deu uma indenização, uma boa indenização. Só que, como a nossa justiça é lenta, né, o dinheiro nem sai na hora, né. Ainda passou o tempo, veio 2020, com 2020 veio a pandemia. Com a pandemia, muitas empresas entraram em crise. A minha esposa teve um contrato suspenso no trabalho dela e por conta disso teve o salário reduzido. A minha esposa grávida do Azaf e a gente tendo que montar enxoval, comprar os móveis do quarto dele e bate aquela preocupação, como é que vai ser, a renda reduzida. E quando a gente menos espera, o juiz emite mandado de pagamento do valor. E a gente recebe aquele dinheiro. Com aquele dinheiro a gente faz tudo o que poderia fazer com o nosso filho e ainda sustenta a nossa casa. Sabe, de algo que tinha acontecido em 2015 e a resposta veio em 2020. Eu poderia lá atrás falar assim, caramba, poxa, ele poderia ter me dado esse serviço, mas se ele tivesse me dado lá atrás, eu não teria recebido sustento lá na frente. Você consegue entender aonde eu estou querendo chegar? Você consegue entender? Sabe, Deus te trouxe aqui para mudar a sua visão. A gente precisa entender que a gente precisa mudar a nossa visão. A gente precisa parar de olhar para as coisas que acontecem na nossa vida apenas com os olhos naturais e começar a olhar com os olhos espirituais. Peça a Deus uma visão espiritual daquilo que você está vivendo. Sabe, eu vivi uma situação em 2015 que era para ter uma consequência, uma bênção em 2020. A gente até brinca, fala que o quarto do Azaf é o melhor cômodo da casa, que a gente fez tudo bom e do melhor para ele, porque Deus supriu. Deus foi além, Deus poderia ter levantado alguém, olha, eu vou dar o armário, olha, eu vou dar a cama. Não, Ele foi além. Ele nos deu aquele valor de indenização que nos proporcionou montar um móvel planejado para ele, comprar um berço que depois virava a cama e tudo, ainda vinha até um mini berço que a gente abençoou, é o mini berço ali da salinha. Ou seja, Deus abençoou até a igreja indiretamente. Sabe, são essas coisas que Deus faz conosco. E a gente precisa olhar para as circunstâncias de outra maneira, querido. Esse problema que você está vivendo hoje vai ser a consequência da sua bênção lá na frente. Não é para te destruir, é para te abençoar. Deus está permitindo que isso aconteça para que lá na frente Ele te abençoe. E você vai sair fortalecido. E amanhã vai ser você aqui pregando numa conferência, num culto, falando: o Senhor me abençoou através de uma dificuldade que eu tive lá atrás. Sabe, isso não é exclusividade minha, não. Eu não sou diferente de ninguém, não sou especial, não. Isso que Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Basta você crer, basta você confiar. Sabe, querido, avance, não permita com que as dificuldades te parem. Eu falei aqui do povo de Israel,
Em Êxodo 14, 13 vai dizer que Moisés respondeu ao povo quando eles estavam com medo de Faraó. Eles tinham saído do Egito, festa, alegria, glória a Deus, Deus vai cumprir as promessas e está tudo bem. E é como eu falei aqui no início, às vezes a gente se frustra porque acha que o processo acabou, quando às vezes está só começando. Então a gente precisa se firmar naquilo que Deus nos mostra, não naquilo que os nossos olhos nos mostram. Então eles saíram do Egito felizes, alegres, contentes, glória a Deus. Imagina eles pulando de alegria, alguns correndo, vão correndo para chegar logo na terra prometida. E chega um determinado momento que eles se veem cercados. Eles olham para frente e está o mar. Olham para trás, está todo o exército egípcio vindo atrás. E o Egito naquela época era potência militar, econômica, tudo. Imagina o desespero daquele povo. E eles começam a questionar e falar: Moisés, foi para isso que você tirou a gente do Egito? Estava muito melhor lá, sendo escravo. Pelo menos lá a gente não ia morrer. Mal sabia, uma hora ia acabar morrendo. Tanto esforço que fazia. Em Êxodo 14, 13, vai dizer: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje o veem. Glória a Deus. Queridos, aquela adversidade que aparentemente era adversidade, era Deus criando o cenário para destruir o inimigo do povo. Aquele mar que era impedimento deles passarem, era com aquilo que Deus destruiria todos aqueles que queriam perseguir o povo de Deus. Então, igreja, comece a crer, comece a ter fé, tenha ânimo naquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Saia daqui entendendo que você vai viver o sobrenatural. Saia daqui crendo naquilo que Deus fala ao seu coração, não naquilo que seus olhos te mostram, não naquilo que as pessoas te falam, mas naquilo que Deus fala no seu interior. Sabe, aquele povo estava desesperado, mas mal sabiam eles que aquela situação era apenas para os livrar das mãos do faraó. Porque imagina eles fugindo. Ah, beleza, fugiram. Acha mesmo que o faraó ia ficar tranquilo? Ia deixar eles para lá? Ia continuar perseguindo. Mas Deus sabia. Então Deus proporcionou toda uma situação que aparentemente era de derrota e transformou em vitória. Deus transformou uma situação, sabe, queridos? Eu falando assim, esse testemunho, parece que foi fácil. Foram 4 anos. E durante esses 4 anos ficou descontando 10% do meu salário todo mês de tratamento. Porque o meu tratamento foi muito caro. E isso porque eu pago 20% só do valor. É esse o cálculo. Pega o valor total, 80% o exército arca, 20% eu arco. Só que eu fiz 2 cirurgias, eu botei haste, o fixador externo, botei 2 hastes de titânio, 4 parafusos, fiz cirurgia buco maxilar, porque eu tomei um tiro na cabeça que saiu da bochecha. Foi 1 mês de internação. Eles cobram a luva que o enfermeiro usa e usava o tempo todo, porque eu tomava banho no leito, eu fazia minhas necessidades no leito. Então era luva o tempo todo. Eles cobram a agulha que é usada, a seringa que é usada, os remédios que são usados. Eu tomava medicação forte para dor, porque eu tinha crises de dores absurdas. Tudo isso é cobrado. E durante 4 anos ficou descontando 10% do meu salário. Aí você imagina, eu recém-casado, 2015, eu tinha 2 anos de casado. Não tinha filho, tudo bem, mas é uma nova realidade. Uma coisa é você solteiro, o dinheiro é só seu. Outra coisa é quando você casa. É uma outra situação, uma outra realidade. Eu recém-casado e tendo um desconto que não era previsto, e era um desconto alto. Todo mês, durante 4 anos. Mas Deus sustentou. 4 não, né? Foi 4 até sair decisão. Mas teve mais 1 ano de espera até sair o dinheiro. Queridos, Deus sustentou. Sabe? É isso que a gente precisa entender. Deus deu muito mais do que foi descontado. Ele me deu de volta o que foi descontado, corrigido. Foram 4 anos de correção. Deu a indenização. Eu ainda ganhei 3 dias de multa, né? Que a União atrasou para responder uma situação do processo lá. Aí a juíza determinou um prazo. Se passasse daquele prazo, era R$1.000 por dia de atraso. Eles atrasaram acho que mais 3 dias. Ainda me deu multa. A multa do exército. Deus me abençoou. E Ele vai te abençoar também. Comece a olhar esse problema que você está vivendo hoje. Olha para ele e fala assim:
Você não é um problema, você vai ser a consequência da minha bênção. Você não é o motivo da minha derrota, você é o motivo do meu milagre. Sabe, muda a visão, querido. Deus te trouxe aqui para mudar a sua visão, mudar o seu entendimento. O medo, ele eterniza a dor de um passado escravizador, mas somente a coragem pode conectá-lo ao seu destino. Então, querido, confie em Deus, tenha coragem para avançar. Olha para o problema e fala, você não me bota medo. Lembra de Davi? Acha como Davi, pequenininho, era o menor da casa, ninguém dava nem importância para ele. Todo o exército de Israel com medo de Golias, todo mundo com medo. Ele olhou para aquele gigante e falou, quem é você perto do meu Deus? Davi, ele não olhou para aquele gigante e falou, não, eu sou forte, que eu malhei essa semana, estou forte, vou enfrentar. Não, ele olhou para aquele gigante e falou, se eu for até ele, eu não vou sozinho, eu vou com meu Deus. Então olha assim para os seus problemas, querido. Olha para o problema e fala, você está aí, você é grande, mas eu não estou indo sozinho, eu estou indo com meu Deus. E você vai ser o início da minha bênção. Comece a olhar para os seus problemas de outra maneira, querido. Comece a confiar mais em Deus. Segundo ponto, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Os discípulos temiam a tempestade, mas eles tinham um direcionamento de Deus. Vão e atravessem para o outro lado. As circunstâncias não vão destruir as promessas de Deus sobre a sua vida. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Creia, porque ela vai se cumprir. As adversidades, aquilo que se levanta, não vai destruir. Sabe, eu queria contar outra situação. Ano passado nós tivemos nosso retiro. E antes do nosso retiro, um amigo meu me ligou, um amigão meu, militar também. A gente era câmbio na formação. Gente boa demais, crente também. Ele me ligou e falou que ia casar, me convidou para o casamento dele. Eu falei, poxa, tá bom, glória a Deus. Me convidou para o casamento dele, o casamento dele foi dia 15 de novembro, último dia do retiro. E amém. Só que, se eu fosse só como convidado, por eu estar no retiro, eu ia acabar não indo no casamento. Porque eu estava lá no retiro, não estava só como espectador, trabalhando lá, louvor, no som e tudo. E apesar de ser o último dia, ficar lá para arrumar as coisas, acabaram não dando tempo para o casamento. Só que um pouco antes da gente ir para o retiro, ele me ligou, falou, irmão, você é pastor, né? Eu falei, sou. Poxa, você pode celebrar o meu casamento? Porque o pastor lá da nossa igreja, ele não celebra casamento fora da igreja, ele só celebra dentro da igreja. O nosso casamento vai ser no salão, porque é distante o salão da igreja, não ficaria viável. Eu falei, claro, vai ser um prazer e tal. E por eu estar celebrando o casamento, então acabou se tornando uma necessidade de eu ir. Não ia deixar ele na mão. Um amigo meu já me ajudou muito durante a nossa formação. Só que aquele dia 15 foi muito conturbado, porque foi o último dia, nós fizemos lá uma dinâmica, a pastora Ellen, né, com a Bia, com a pastora Denise, fizeram uma dinâmica lá, foi sobrenatural, lindo demais, e o culto se prolongou, e ainda foi o dia que nós tiramos a foto de todo mundo, a gente saiu atrasado, pegamos um trânsito absurdo, ou seja, tudo cooperando para nós não estarmos naquele casamento. Para vocês terem noção, eu cheguei depois da noiva, gente, cheguei lá, a noiva já estava lá. E noiva sabe que atrasa. Minha esposa atrasou 2 horas e meia. Eu achei que ela tinha fugido. Comecei a ficar preocupado, ligar, onde está você? Atrasou 2 horas e meia. E chegou depois da noiva. Mas eu expliquei a situação, eles entenderam. O casamento foi uma bênção, celebrou e ficou feliz a festa. E no final da cerimônia, quando começou a festa, a mãe dele veio conversar. Veio a mãe e o pai dele conversar comigo, com a minha esposa, agradecer pelo carinho do filho dela. Estava muito feliz e tudo. E a gente conversando ali, ela começou, gente, a falar umas coisas para mim e para minha esposa que só a gente sabe. Sonhos, projetos que só a gente e Deus sabe. Muito específico. Ela foi muito específica, falando que Deus ia cumprir, que Deus ia fazer, coisas íntimas nossas. A gente ficou ali, assim, estagnado, extasiado com aquilo que Deus estava fazendo. Porque tudo estava cooperando para nós não estarmos lá. E ali foi só Deus mostrando os sonhos dele para a nossa vida. Que aquilo que a gente tem no nosso coração, os sonhos do nosso coração, são os sonhos dele para a nossa vida. Vocês têm noção disso? Eu não estou falando
falando aqui para me engrandecer, até porque nem convém eu falar o que é. Mas sonhos, planos que nós fazemos juntos. E Deus sonhando junto com a gente. Sabe, eu não falo isso para me engrandecer, eu falo para mostrar o Deus que a gente serve. Mostrando as promessas dele para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Sabe, e falando questões pessoais, particulares, mas questões ministeriais. Sabe, coisas que para fortalecimento, e nem era para a gente estar lá. E ainda, para fechar o bolo ainda, a gente ainda conversou com uma menina que estava trabalhando lá, né, amor? Afastada dos caminhos do Senhor. A gente ainda teve a oportunidade no casamento de estar orando por ela, uma oração de fortalecimento. E ali ela abrindo o coração, falando de situações que ela estava vivendo. A gente pôde ser canal de bênçãos de Deus para a vida dela. E por que eu estou falando isso? A gente teve aquele momento ali lindo ali no casamento. E quando foi agora, e quando foi agora tem o quê? Um mês mais ou menos. A gente estava até no shopping passeando. Aí eu entrei nas redes sociais desse amigo meu e ele postando o falecimento da mãe dele. Eu fiquei muito triste ali, em primeiro lugar por ela, porque é uma pessoa assim, cheia de Espírito Santo, uma mulher excepcional, sabe? E ele muito triste, na mesma hora eu mandei uma mensagem para ele, falei com ele, falei que eu e minha família estávamos orando. Só que naquela mesma hora me veio a lembrança de tudo que ela falou. E eu pensando assim, porque a gente ouve algumas promessas de Deus, às vezes alguém profetiza alguma coisa na nossa vida, a gente imagina as coisas acontecendo, é aquela pessoa que foi canal de Deus para falar conosco, visualizando tudo que está acontecendo. E quando eu vi a morte, quando eu soube da morte dela, aquilo me entristeceu um pouco, mas ao mesmo tempo Deus falou no meu coração, falando, ela morreu, mas os meus sonhos para você não morreram. Sabe, ainda não se cumpriu o que Deus falou conosco. Mas eu consigo vislumbrar Deus cumprindo as promessas dele. Hoje eu consigo vislumbrar as promessas dele se cumprindo em nossas vidas. Então, querido, creia, como foi o segundo toque. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Não deixe as adversidades matarem as promessas de Deus sobre a sua vida, porque elas não morreram. Elas não morreram, continue crendo, querido. Talvez você possa olhar hoje e não ver condições de se cumprirem, mas Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Continue confiando, continua descansando. Gênesis 17, 15 e 16. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Você tem noção dessa promessa de Deus? Às vezes a gente lê e não tem noção. Um filho, tantas pessoas têm filho. Queridos, eles tinham 100 anos de idade e não tinham filho. E tinha a promessa não de ter um filho só, mas de serem pais de nações. Deus cumpriu ou não cumpriu? Tinha condições humanas de acontecer? E Deus cumpriu? Por que Ele não vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Glória a Deus. Você pode não ver condições, mas Deus não trabalha com o natural. Deus trabalha com o sobrenatural. E Ele vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Continue crendo, querido. Continue confiando. Saiba que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Terceiro ponto. Deixa Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Se você abortou sonhos e projetos por causa de suas limitações, se você está paralisado por causa de rótulos que colocaram na sua vida, se você não está conseguindo avançar em nenhuma área da sua vida por causa das suas fraquezas, é exatamente nesse ambiente que Deus agora trabalha. Sinta Deus trabalhando na sua vida, querido. Sinta Ele movimentando o sobrenatural sobre você. Sabe? Comece a sentir Deus agindo. Como é que eu vou sentir isso, pastor? Simples. Não focando nos problemas, focando em Deus. Buscando mais a Ele. Tendo intimidade com Ele, buscando intimidade. Sabe? Creia nele, confia nele. Porque Ele vai fazer um milagre, querido. Ele vai transformar essa impossibilidade em milagre. Aqui os discípulos, a palavra vai dizer que eles estavam em alto mar.
E vinha ventos contrários, as ondas batendo naquele barco. E a palavra vai dizer que Jesus veio ao encontro deles andando sobre as águas. E eles olham aquela situação e começam a gritar achando que é um fantasma. Olha isso. Andando com Jesus já há tanto tempo e acham que é um fantasma. Acharam mesmo que Jesus não viria para socorrer. Só que Pedro não. Pedro era alguém muito impulsivo, né? De várias passagens na Bíblia nós vemos a impulsividade de Pedro. Isso de certa forma é bom e de certa forma é ruim. Quando vem o cobrador de impostos, Jesus era da descendência de Davi, então ele era isento de imposto. E ele vira para o cobrador de impostos e fala, não, meu mestre paga imposto sim. Aí Jesus tem que ir lá resolver o B.O. de Pedro. Assim também quando vem prender Jesus, ele vem com a espada, brabão, Pedro brabão, e corta a orelha de Malco. Aí Jesus tem que ir lá resolver mais uma vez a situação, pega a orelha, coloca no lugar e fala, não é que com espada não, é propósito de Deus fazer isso. Só que nessa impulsividade também que Pedro tem, ele vira para Jesus e ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí, ó, andando também com o Senhor. Ele fala, vem. Queridos, venhamos e convenhamos. Você está no meio do mar, numa tempestade. Você quer sair do barco? Não. Você está no meio da tempestade, o barco está afundando, está ali. Você quer ficar longe dentro do barco. Mas você não vai viver o sobrenatural dentro do barco. Não é dentro do barco que se vive o sobrenatural. E o barco ali representa a nossa vida, a nossa mesmice. Sabe, a gente precisa parar com isso, parar de viver a nossa vidinha daquele jeito, todo dia faz as mesmas coisas, e Deus às vezes pede algumas coisas pra gente, a gente fica naquela mesmice. Sabe, querido, a gente precisa parar com isso, a gente precisa avançar, sair do barco, sair daquilo que nos prende, sair daquilo que nos impede de viver o sobrenatural, sair daquilo que nos impede de chegar mais perto de Jesus. Jesus estava afastado do barco, ele não estava dentro do barco, mas para chegar perto era necessário sair do barco. E às vezes a gente tem medo. Às vezes o medo nos toma e nos impede de sair do barco. A gente está vendo que Jesus está ali, mas a gente está olhando só o que está ao redor. E a gente fica com medo, querido. Saia do barco nessa noite. Sabe? Não faça como o povo fez quando questionou a autoridade e a liderança de Moisés. Falou, não, Moisés, eu quero ouvir. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Nós queremos ouvir. Peça para o Senhor falar conosco. E o Senhor falou, não, eu vou falar com o povo, reúne o povo. E quando reúne o povo e o Senhor fala com ele, a palavra de Deus vai dizer que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. E vem trovão, raio, fogo, tudo. E aquele povo começa a ter medo. Olha a experiência que eles tiveram aqui. Quem é que queria ouvir Deus de forma audível, assim, pregando pra gente? Quem queria que Deus descesse aqui na terra? Eles estavam tendo ali a oportunidade de falar com Deus, de ouvir a Ele falando ali. E eles tiveram medo e falaram, Moisés, se a gente continuar aqui, a gente vai morrer. Fala você, vai lá você, fala você, e o que o Senhor falar contigo, aí sim nós obedeceremos. Sabe, a gente precisa parar de eleger Moisés na nossa vida. Meu Deus. A gente precisa parar de viver uma vida espiritual baseada naquilo que o outro vive e começarmos a nós mesmos termos experiência com Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, creia nisso que você vai ter suas experiências. Claro, é muito bom nós ouvirmos experiências aqui. O pastor sempre fala, né, que eu pedi uma experiência com Deus e Deus permitiu que eu levasse aqueles 2 tiros, e foi verdade. E o Cleve tem culpa nisso. Porque foi num culto que eu fui lá assistir, que eu fui assistir, que ele, na época ele ainda estava com 4x1, e o 4x1 fez um louvor e ele pregou, e ali ele contou com mais detalhes. Ele falou aqui mais ou menos o testemunho dele, né? 23 dias em coma, 1 mês internado, os médicos não sabiam o que ele tinha, ele contou com mais detalhes, eu fiquei impactado, eu saí daquele culto impactado com aquilo que ele tinha vivido. Eu falei, Senhor, eu quero isso. Não uma doença, eu falei, eu quero viver o sobrenatural, eu quero ter uma experiência de te ver, de se sentir comigo. Eu imaginava que aquilo ali foi início de 2015, março. Quando foi em julho, meu carro foi abordado por 4 criminosos, eu levei 2 tiros, mas foram mais de 30 tiros. O Pedro, meu cunhado, irmão da Bia, ele é policial e ele acompanhou toda a perícia. Ele foi para lá, acompanhou toda a perícia. O perito virou para ele e falou, olha, eu tenho mais de 20 anos de carreira, eu nunca vi um tiro entrar pela frente e sair pelo lado.
Nenhum tiro atingiu sequer o banco do motorista. Aleluia. Teve tiro que entrou pelo para-brisa, raspou, ficou a marca arranhado do painel. Painel frágil do carro que eu tinha na época, era bem frágil, não quebrou, raspou no painel e parou no teto do carro. Deus. Tiro que eu estava abaixado, provavelmente acertaria a minha cabeça de frente. Sabe, Deus? E Deus me permitiu. Eu não estou aqui falando para você pedir para que Deus te dê uma doença, te dê uma... Não, mas eu peça sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Sabe, não é toda a experiência com Deus que vai ser algo de vida ou morte, não. Sabe, Deus está permitindo que você viva essa situação que você pode estar vivendo hoje, é para você ver o sobrenatural, para você ter as suas experiências com Deus. E você ter um testemunho para contar aqui na frente. Vir aqui e falar, olha, eu estava passando por um momento de luta, um momento de crise, e Deus moveu sobrenatural, não tinha como eu sair daquela situação, e Deus fez acontecer. Sabe, creia nisso, querido. Pedro, ele saiu do barco. Ele saiu daquilo que aos nossos olhos seria o nosso porto seguro, para ir ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Glória a Deus. Estava ali, ó, andando sobre as águas, imagina isso. Só que eu gosto de falar isso e frisar nessa parte. Para mim, a melhor parte desse texto não é Pedro andando sobre as águas ali, né, saindo do barco sobre as águas, é o que acontece depois. Porque a palavra vai dizer que Pedro começa a olhar a tempestade. O foco dele sai de Jesus e começa a olhar os problemas. E quando ele começa a olhar os problemas, a palavra vai dizer que ele começa a afundar. Porque o nosso foco nos problemas nos faz afundar. Afundar em depressão, afundar em ansiedade, afundar nas suas próprias mazelas. Isso vai nos afastando de Deus. Pedro estava indo ao encontro de Jesus. Mas quando ele tira o foco de Jesus e bota o foco nos problemas, aquilo vai fazendo mal a ele mesmo. Sabe, querido, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, tire o foco dos problemas. Mantenha o seu foco em Jesus. Você está afundando, você não consegue ver. Porque quando a gente está afundando, querido, a gente não enxerga. A gente só enxerga problema. E a gente acha que está todo mundo errado, menos a gente. Quando o único errado na história somos nós mesmos. Porque nós tomamos a postura de olhar o problema. Então mude a postura hoje. Só abrindo um parênteses, eu falei de postura, eu lembrei aqui, testemunho não, né, mas algo que o Brunão aquele Ministério Morada, né, a gente toca muitos louvores dele aqui, uma vez ele falando que foi a esposa dele, chamou, não lembro agora quem foi, mas eu lembro que foi uma massagista na casa dele, tal, aí ele estava com umas dores nas costas, e falou, não, vou fazer aqui massagem para melhorar. Aí conversou, aí a massagista olhou a situação dele, falou, olha, senta aí para eu ver como é que você senta. Ele sentou, ela olhou e falou, olha, não é massagem que vai resolver não, você precisa mudar a sua postura para que essas dores parem. E naquela hora ele falou que Deus falou com ele, poderosamente. E foi até quando ele compôs um louvor que a gente já tocou aqui, que fala sobre isso, sobre mudança de postura. E Deus falou com ele. Muitas vezes a gente está buscando massagear o ego, massagear o nosso eu, quando na verdade o que vai resolver o nosso problema é a mudança da nossa postura. Qual a postura que você tem tomado diante dos problemas? Qual é a postura que você tem tomado diante das situações que se levantam? Mude a postura, querido. Não queira que alguém venha para você, passe a mão na sua cabeça e fale, não, está tudo bem, olha, você é uma bênção. Não, querido, mude a sua postura, não busque massagem no ego, massagem no coração, mude a postura. Mudança de postura faz toda a diferença na nossa vida, querido. E aqui, como eu estava falando, Pedro estava andando sobre as águas, começou a olhar os problemas e isso fez com que ele afundasse. E o interessante aqui, que é quando começa a ficar incrível essa passagem, é que Pedro começa a gritar por socorro. E grita para Jesus, Jesus, socorro, ele começa a gritar. E querido, quando a gente grita, a gente entende que a pessoa está longe. Por exemplo, se eu tirar o microfone aqui, vai estar ouvindo baixo. Se quiser falar com a Bia, eu vou ter que falar um pouquinho mais alto, porque ela está distante de mim. E ele começa a gritar, como se Jesus estivesse longe dele, mas a palavra vai dizer que, estendendo a mão, ele pega e puxa tudo. Jesus nunca está longe da gente para não nos salvar no meio do problema, como nós falamos. Se eu estender a mão aqui, eu não consigo encostar na minha. Mas se eu estender a mão aqui, eu toco no pau.
Jesus está do seu lado, querido. Mas o seu foco está nos problemas que você não consegue enxergar. E por isso que você se desespera. Creia nisso, Ele está contigo. Ele continua contigo. Os problemas se levantaram, Ele continua com você. O deserto veio sobre a sua vida, Ele continua com você. Então creia no sobrenatural. Creia que você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Sabe, não desanima, querido, não desanima. Tenha ânimo, saiba que Ele te fortalece. E sabe qual é a parte que mais mexe comigo? É que agora está Pedro e Jesus andando sobre as águas, lado a lado. Não é mais Pedro andando em direção a Jesus, agora é eles dois andando lado a lado, até entrar no barco. E quando Jesus entra no barco, os problemas acabam. Sabe, querido, você vai andar lado a lado com o Senhor. A tempestade não passou. Isso que é interessante, isso que é incrível nessa passagem. A tempestade não passou. Está Pedro e Jesus andando sobre o mar, com as ondas batendo, o vento batendo, mas está ele e Jesus. Quando eu estou com Jesus, querido, pode bater o vento que for, mas eu continuo de pé. Pode levantar a tempestade que for, mas eu continuo de pé, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Sabe, saia daqui, querido, crendo que você não vai ser abalado pelas tempestades, porque o Senhor é com você. Ele está te fortalecendo dia após dia. Continua crendo, continua confiando nele, que Ele vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite? Glória a Deus. Queria pedir para que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero cantar um louvor aqui. Agora eu já cantei ele aqui um tempo. É um louvor que o Senhor me deu há uns meses atrás, de um momento de crise. Meu filho estava internado com algo que os médicos não sabiam o que. E para completar, ele ainda estava com pneumonia. Meu filho teve um sangramento nas fezes, um sangramento muito forte. Ele teve que tomar 2 bolsas de sangue. Ficou 2 semanas internado. Fizeram diversos tipos de exame nele e não descobriam o que ele tinha. Mas durante esse processo, eu e minha esposa descobrimos que na verdade o problema não era com a Azaf, era com a gente. Deus queria mais de nós, uma mudança de postura. E no meio dessa crise eu cheguei em casa um dia, com o coração partido, e o Senhor me deu esse louvor. Há dias que a angústia vem, que estou sozinho aqui. Eu clamo e não ouço sua voz me guiando, acalmando o coração.
dizer que a palavra nem chegou à boca e Ele conhece tudo. Eu gosto muito desse salmo, ele fala sempre muito comigo. Sabe, querido, a gente não tem como fugir da presença de Deus. Esse salmo vai dizer que se suba aos céus, tu lá está. Se desça ao mais profundo abismo, lá está também. Se toma as asas da alvorada e me detém no confim dos mares, ainda assim a tua mão me sustentará. Aleluia, Deus. Oh, querido, Ele está aqui. Se você entrou aqui hoje precisando de um fortalecimento de Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Tenha ânimo, coragem. Vem aqui na frente porque eu quero orar por você. O Senhor se faz presente aqui nessa noite. Não perca essa oportunidade. Estenda as suas mãos para cá. Oh, Senhor, primeiro nós queremos te agradecer, Deus, pela tua presença. Te agradecer pelo teu infinito amor que é demonstrado cada dia. Eu quero te agradecer por cada vida aqui na frente, Jesus. São vidas que entenderam o seu chamado. Entenderam que confiar é melhor do que sucumbir às dificuldades. E é por isso que eu quero te pedir por fortalecimento, por renovo, transformação. Que cada um aqui venha sair com a mente mudada, Jesus, com a visão apurada. Que não mais enxerguem com os olhos naturais, mas venham enxergar aquilo que o Senhor tem enxergado. Porque a nossa visão é limitada, Jesus. A gente enxerga só o agora. E quando os problemas se levantam, a tendência é nós vermos só o problema. Mas nós sabemos que quando nós buscamos a Ti, as escamas dos olhos caem. E a gente consegue enxergar além do problema. É isso que eu peço para cada um aqui na frente, Jesus. Mudança de visão, mudança de entendimento. Oh, Senhor, venha sobre cada um fortalecendo, renovando, restaurando, Pai. Que eles possam sair daqui nessa noite, Pai, com a fé renovada, com a fé fortalecida, crendo em Ti de uma maneira sobrenatural, crendo em Ti além das circunstâncias, além dos problemas, confiando, Pai, que o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh, muito obrigado pelo Teu amor. Eu creio que um milagre eles viverão em pouco tempo, Jesus. Mas enquanto o Senhor não opera o milagre, eles vão viver uma dose diária de sobrenatural contigo, enxergando o teu sustento, enxergando o teu fortalecimento, enxergando o teu poder, enxergando a tua glória sendo manifestada na vida deles, na casa deles, na família deles, em nome de Jesus. É o que te pedimos. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia. Mas eu bem sei que te posso confiar, que te posso descansar. Creio em Ti, lança os meus pés, confio Tu és fiel, Senhor. Tu és o Deus amor. Sei que não estou só a viver em Ti.
nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Como é bom poder servir a Deus